Saudações sustentáveis, aqui é a Rafaela Valentini e este é o nosso primeiro episódio do podcast Lorena Circular, Vozes da Sustentabilidade. Este trabalho tem o objetivo de disseminar o conhecimento de economia circular na nossa cidade, quiçá o mundo. Estou aqui com o Matheus Schwab. Fala aí, Matheus, tudo bem? Fala, Rafa, beleza? Prazer estar aqui, começando esse projeto, episódio número 1. Recadinho inicial, lembrando todo mundo que esse projeto é incentivado pela Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura Federal, e realizado pela Prefeitura Municipal de Lorena e pela Secretaria de Cultura também de Lorena. Bom, bora lá, Rafa, tô animado. Vamos lá, economia circular, reduzir. Bora lá. Eu não me apresentei, acabei não me apresentando. Sou Rafaela Valentini, de Lorena, pedagoga e educadora ambiental. Matheus, e você? Você nem falou também de você? Sim, sou comunicador, produtor cultural, pesquisador e entusiasta da sustentabilidade, da ecologia, da agroecologia, da permacultura e também da economia circular. Muito obrigada. Estamos aqui hoje com a Priscila Dias. Bem-vinda, Priscila. A Priscila, ela é bióloga, pedagoga, especialista em avaliação de fauna e flora, em estudos ambientais também, mestre em ensino de ciências e matemática, doutoranda e assistente técnica pedagógica de ciências aqui na nossa cidade. Bem-vinda, Priscila. Obrigada por estar aqui hoje. É um prazer recebê-la. Obrigada, agradeço o convite, é um prazer estar aqui para a gente compartilhar um pouquinho, né, dessas questões ambientais. Legal. Vamos começar? Bora? Bora então. Priscila, antes de qualquer coisa, vou deixar uma pergunta fixada aí depois na descrição dos vídeos, né, que virão. Você sabe me dizer se você causa ou já causou algum impacto positivo no planeta? Essa é uma pergunta para a gente conseguir pensar nas nossas atitudes e refletir se a gente está fazendo algo positivo, de fato, para o nosso planeta mesmo. Priscila, me conta um pouco mais de você, sobre a sua trajetória. Eu falei aqui que seu currículo é enorme, extenso, sempre da área da educação e educação ambiental. Me conta qual o olhar que despertou, em que momento da sua vida que foi despertado o interesse para estar trabalhando na área. Se apresenta aí para gente. Bom, prazer, né, estar aqui. Meu interesse, na verdade, começou na época da faculdade, né, quando eu comecei a me envolver com as questões de meio ambiente. Aí eu fiquei dividido entre educação ambiental, meio ambiente e educação mesmo, né. Então, minha trajetória toda veio nesse sentido, educação ambiental, educação, né, como ciências. E há 20 anos eu já estou aí nessa parte ambiental. Comecei como ativista, né, na área ambiental. Fui membro fundadora de uma ONG da área ambiental. Olha que legal. Fui vice-presidente também. E depois eu fui, né, comecei a trabalhar, professora de ciências, de biologia. E sempre indo um pouquinho para ciência e biologia, um pouquinho para educação ambiental. E daí eu fiz especialização, né? Trabalhei com educação ambiental também há alguns anos. Trabalhei com projetos, né, de recuperação de área degradada. E também para agências de fomento, né? Projetos para agências de fomento. E hoje eu faço parte do COMAN, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Lorena. E hoje também eu sou responsável pela área de ciência, coordenação da rede municipal de ensino e também da educação ambiental da rede municipal. Isso é muito legal, falar de educação ambiental na rede municipal, né? E essa ONG que você teve, como que faz muito tempo, era um trabalho relacionado à área ambiental? Sim, era uma ONG em Uberlândia, né, que tinha o objetivo de preservar o manancial de abastecimento da cidade. Então, era um trabalho voluntário mesmo que a gente tinha de cuidado, que era o manancial de abastecimento da cidade, super importante, né? Então, a gente ficou ali alguns anos e depois eu formei para biologia. Na verdade, minha experiência vem antes de formar mesmo, né? Como bióloga. Então, por isso, eu tenho aí 20 anos de meio ambiente e 18 anos como professora, né? Porque, na verdade, essa questão, o interesse pelo meio ambiente veio um pouquinho antes de eu terminar mesmo a graduação. Legal. Meio ambiente, né? Tem uma diferença. Você pode explicar para a gente qual que é a diferença de meio ambiente? Porque
quando a gente fala de natureza, é muito comum a gente colocar tudo no mesmo pacote, né? Falar de meio ambiente, sustentabilidade. Qual que é a diferença entre eles? O meio ambiente, ele é mais completo, né? A gente pode dizer assim, ele envolve tantos fatores bióticos como os abióticos também, né? E a população e todos os seres ali que convivem no planeta Terra, né? Então, ele é um pouco mais amplo. E a sustentabilidade? A sustentabilidade é a gente repensar as nossas práticas para a gente ter um mundo melhor, né? Um mundo mais sustentável, um mundo que possa oferecer mais qualidade de vida para a gente, né? E para as futuras gerações. E ambas o homem está inserido, né? Ambas o homem faz parte Sim. do sistema. É interligado, né? A natureza e o homem, né? Uhum. Legal, Priscila. Nós temos uma lei que foi desde 99 que ela entrou em vigor, da educação ambiental estar dentro das escolas, né? Mas hoje, pela primeira vez na cidade de Lorena, que a educação ambiental é um componente curricular. Você sabia disso, Matheus? Fiquei sabendo quando a gente marcou com a Priscila, mas não sabia não. Inclusive, me chamou muito a atenção de uma maneira positiva, né? Mas também despertou a curiosidade de saber um pouco mais por que não foi antes, ou por que em outras cidades não é, enfim, como que é esse lance aí. Sim, a legislação, igual a Base Nacional como Curricular, ela traz a educação ambiental como um tema transversal, né? Para que seja abordado transversal no currículo, né? Então, o que a gente percebia era uma educação ambiental que funcionava através de projetos fragmentados ou algumas ações isoladas, né? Então, não estava tendo aquele resultado que a gente espera, né? Desde a conferência de Tbilisi, né, que aconteceu na década de 1970, ela fala para a gente que a educação ambiental ela precisa ser um processo contínuo e permanente, né, e contextualizado. Ele precisa estar ligado ao contexto local, né. Então, a gente percebeu que isso não estava acontecendo, né. E, infelizmente, hoje, quando a gente fala das questões ambientais, há uma certa resistência por parte de alguns professores que acham que é de responsabilidade do professor de ciência e geografia. Uhum. Então, a gente tem essa dificuldade de trabalhar essa transversalidade, né? Então, devido à importância da temática, que é inegável, né? Hoje a gente vive uma crise ambiental, a gente estava percebendo que não estava acontecendo como deveria, né? Porque quando a gente fala de educação ambiental, a gente fala de um processo de mudança que começa no interno da gente, né? E a gente só muda, é mudança de hábito. E mudança de hábito a gente só acontece quando a gente começa a refletir as nossas ações. E isso não acontece em ações fragmentadas, né? A gente precisa de um processo, né? Para a gente estar refletindo, estar repensando, né? O que acontece. Então, a gente percebeu que da forma como estava, não estava tendo o efeito esperado, né? Então, a gente propôs, né, a BNCC, a LDB, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação, ela fala que o município, de forma geral, que 60% do currículo tem que ser da base comum, que é ciência, geografia, história, e 40% pode ser, a gente chama de parte diversificada do currículo, que vai atender à necessidade do município. Então, a gente entende, né, que a educação ambiental era uma necessidade do município para a gente poder potencializar, para a gente ter realmente o resultado, né, que a gente espera, que seja uma educação ambiental transformadora, que realmente a gente venha ver os frutos, né, aí, nossos alunos na sociedade, na nossa cidade. Então, a gente repensou essa parte diversificada e incluiu a educação ambiental fundamentada na LDB, nessa parte de 40% do currículo ser da parte diversificada, né? Então, a gente entende que é uma necessidade do nosso município. Então, a gente implementou esse ano. Então, esse ano é o primeiro ano, né? Está sendo o nosso primeiro ano de implementação do componente. Parabéns. Demais, né? Imagina poder... Porque a gente fala de conscientizar a gente fala muito sobre a conscientização, né? Sempre eu entendo hoje em dia que conscientizar é mais um olhar voltado para as crianças que estão aprendendo coisas novas do que para os adultos, né?
Os adultos eu já vejo que para permanecer, até para as crianças também, que eu vejo que para permanecer é por meio da sensibilização que a gente consegue fazer com que esse trabalho continue, né? Ele consiga ter até autonomia. A gente se afastou, a gente separou tanto o ser humano da natureza que a sensibilização ela parece ser mais importante de vez em quando do que a consciência, né? Para que ele se torne efetivo. Acho que sim. Acho que sim, né? Mas fala mais pra gente. Hoje, Lorena, a educação ambiental está acontecendo para quais anos? Hoje ela acontece de 1º ao 8º ano, de forma obrigatória, e por o 9º ano, que não optar, a classe que não optar pelo ensino religioso, aí também é oferecida a educação ambiental. E a educação ambiental é tão complexo, é uma visão holística, né? Porque trata do todo quando a gente fala de visão holística. Fala mais pra gente um pouquinho o que é de fato a educação ambiental. Bom, a educação ambiental é um processo, né, educativo que ele visa oferecer conhecimento, desenvolvimento de habilidades, competências, valores, né, hábitos, de forma permanente em relação às questões ambientais, né? Então, eu vejo ela como um canal, né? Um canal de mudança tanto de atitudes, como também atitudes pessoais, como também as questões até políticas, econômicas, né? Tá tudo envolvido. Tá tudo envolvido. Você citou a questão de transversalidade. O que exatamente seria isso? Qual que é o oposto disso? A ideia é que ela permeia por todos os componentes curriculares, né? Só que, infelizmente, na prática isso não acontece, né? É muito falho. A gente tem aquela situação que eu falei que hoje parece que professores de outras áreas não se sentem responsáveis pelas questões ambientais. Então, aí falha o processo, né? Se realmente só acontece com o professor de ciências e geografia, a transversalidade não acontece. O que a gente vê mais é uma multidisciplinaridade. Às vezes acontece uma situação, um tema, fala assim, vamos trabalhar um tema, água. Aí o professor de geografia vai ver o que pode estudar sobre água na disciplina dele, o componente curricular. O professor de geografia, de história, de inglês, língua inglesa. Então, na verdade, na prática, a gente vê mais uma multidisciplinaridade. Então, mas aí o BNCC, esse novo BNCC, é de quando? Recente? A BNCC... Bom, enfim, agora acho que é uma, de certa forma, novidade esse lance da transversalidade, né? Ou não? Ela já era assim. Já era assim? Já então era. ela legisla, digamos assim, ela chega e fala, escola, temos que não basta sermos multidisciplinares, temos que ser transversais Isso. no ensino da educação ambiental. Seria mais ou menos isso. Isso, mas legal. A verdade essa questão transversal vem desde os PCNs, né, da própria legislação de 99, né, a legislação estadual, Sim. federal também. É algo já mais antigo. Bacana. Show de bola. Hoje, muitas escolas e a sociedade se praticam essas ações básicas? Você acha que acontece de fato? Você falou que acontece mais ou menos, mas e aí? Acontece ou não acontece? Acontece, né? A gente vê muitas práticas, sim. Porém, o que a gente vê hoje em muitos lugares ainda é uma prática tradicional, né? Que é aquela prática focada na relação da natureza com o homem, né? E hoje a gente vem trazendo para Lorena a perspectiva crítica, né? Ou a educação ambiental transformadora, que ela vai além da simplicidade da relação homem-natureza. Ela envolve aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais, né? Então, na verdade, quando a gente fala de educação ambiental, ela é muito mais além do que a simples relação homem-natureza, né? Ela envolve outros fatores. Aí que entra mais a sensibilização. Sim. A sensibilização acho que precisa estar sempre junto, né, com a educação ambiental. Quando a gente trabalha a educação ambiental, é mudança de hábitos, é uma mudança cultural, né? Então, se a gente não se sensibilizar, se a gente sentir que a gente realmente precisa daquela mudança,
a gente não tem resultado. Por isso que a gente fala, desde a lei lá da conferência, ela recomenda que seja contínuo, né? Ninguém muda um hábito em um simples evento, né? É algo que é construído, né? Que a gente vai percebendo, vai refletindo. Então, é algo... toda mudança, né? Toda mudança de hábito é algo que não se faz do dia para a noite. Muito bom. E aqui, como que você enxerga hoje? Você é de Uberlândia, né? Sim. Você sempre esteve em Uberlândia? Ou passou por outras cidades? Porque o que eu quero saber é como que foi a sua atuação de educação ambiental em outras cidades. Se você teve e como que era lá perto aqui, e comparado ao Vale, hoje, no fundo do Vale, Lorena, assim. Sim, a minha experiência é Uberlândia, agora em Lorena, né? Uhum. É diferente, né? Uberlândia, por ser uma cidade maior, né? A gente vê que tem um maior investimento, tem mais oportunidades, né? Então, é bem diferente. Mas a gente vê que o Vale, especialmente Lorena, o nosso município, que ele vem crescendo nesse sentido, né? Nessa preocupação. A gente vê que esses termos têm emergido na nossa cidade, a preocupação. Mas é um pouquinho diferente, sim. Né? Por ser uma cidade maior, né? Tem mais estrutura, mais divulgação, né? Mas a nossa cidade tem crescido também nesse sentido. Isso é demais, Lorena, ter educação ambiental no componente curricular. Outras cidades aqui ao lado tem? Sabe dizer se tem? Que eu saiba, não. Que eu saiba também. Não, e eu acho que se tiver, talvez seja nesse cenário que vocês estão colocando, né? De um ensino um pouco mais raso, né? Que não aborde na sua totalidade. E fiquei até com uma dúvida, assim, mas na prática, como que é esse ensino mais protocolar, falando numa atividade, uma aula, uma coisa assim na sala de aula para as crianças, e como que seria esse que abarca mais componentes, componente político, social, que você citou aí, para a gente conseguir visualizar? Sim, a educação ambiental tradicional, ela é focada mais no comportamentalista. Tipo assim, vamos aprender a jogar o resíduo no lugar certo, ou lixo. A gente chama de resíduo, né? Uhum. Porque o lixo é aquilo que não pode ser aproveitado mais. O resíduo, pode ser reciclado, reaproveitado. Virar recurso. Virar outro recurso, né? Então, é uma coisa mais comportamentalista. Eu jogo lixo aqui sem muito refletir nas consequências, né? É mais de comportamento mesmo. Agora, quando a gente fala de educação ambiental crítica, além de ter isso também que é importante, né? Não quer dizer que não seja importante a gente tomar essas medidas, né? Ter essas medidas ecológicas, mas vai um pouco além, né? A gente precisa refletir. Então, quando a gente fala da questão da educação ambiental crítica, ela envolve situações que os alunos venham a refletir mais, discutir a influência social, econômica, por exemplo. Quando a gente fala de reciclagem, às vezes fala assim, eu faço a minha parte, eu reciclo na minha casa, separo os materiais e coloco lá na porta separado. O que o caminhão do lixo vai retirar e o outro que os catadores de materiais recicláveis, né? E só, fica aí. Mas aí, se a gente começar a pensar na perspectiva da educação ambiental crítica, a gente começa a pensar, bom, quem vai recolher esses resíduos? Quem são essas pessoas, né? Uhum. Onde elas moram? Por que elas fazem isso? Então, tem todo um contexto social. Por que será que elas precisam recolher? Né? Onde elas moram? Então, é todo assim, um olhar crítico por trás desse simples hábito, vamos dizer simples, de separar meu material e colocar na minha porta, ou para algum catador recolher, ou caminhão também de coleta seletiva, né? Então, ele vai um pouquinho a mais na questão da reflexão mesmo, da questão crítica, né? Do pensar, em todos os momentos, não só ali no descartar, mas em toda a cadeia, né? Que envolve esse material. Perfeito. Essa reflexão é importantíssima. A gente vai começar a pensar, né? Quem é essa pessoa, qual o gênero, qual a raça, aonde mora, o que faz, por que ela faz aquilo. Bom, é o primeiro ano que está sendo implementado aqui, né? Mas acho que em pouco tempo isso já dá frutos aqui pra gente, porque são reflexões que é difícil você ficar imune e neutro ainda. Sim. Ainda mais a criança que
é crítica por natureza, né? Tem um olhar, né, afiado. Porque imagina se o caminhão do lixo não passa, né? Imagina se um catador de materiais recicláveis não passa na sua rua, né? O que acontece, né? Quando falta algum dia é um transtorno, né? Não, um atraso sequer. A rua fica toda tomada, né? Por lixo, por resíduo e é um transtorno. A gente só percebe o valor na falta dele. Quando ele não passa, né? É uma profissão tão importante, né? Exato. O que aconteceria, né? Se aqui em Lorena, numa proporção menor, imagina numa grande São Paulo, se não passa um caminhão nesse dia. Sim. Ô, Priscila, essas práticas, elas têm, por mais que tenha ainda acontecendo num passinho pequeno, né, como está iniciando, de fato, como componente, você acha que as práticas antigas, elas ajudam a desenvolver um comportamento que seja, por mais aprofundado que ela pare, né? A prática, ela para. Você acha que ela ajuda no comportamento, de fato, das crianças? Elas conseguem tirar alguma coisa? O tradicional? Sim, eu acho que toda atitude ela é válida, né? Mas eu acho que a gente precisa começar a refinar, né? A gente sabe que é um desafio, que os professores também não estão preparados, né? É algo novo, né? Não é tão novo, mas é novo. Muita gente ainda desconhece a abordagem crítica, né? Mas a gente sabe que é um passinho de cada vez. A gente ainda vai conseguir ir quebrando aos poucos, né? Com formação, com orientação, com acompanhamento. Mas, com certeza, as práticas que já são feitas são super importantes, né? Agora, a gente vai aprimorando, vai lapidando, né? Esse trabalho que já é feito. E é mais fácil educar professor adulto ou criança? Criança, né? Criança, né? É mais aberta para mudança, né? E ela faz ainda cobra do adulto, né? Quando eu estava em sala de aula, uma vez eu lembro que estava trabalhando sobre água, sobre economia de água. Era na época de racionamento que a gente teve, né? E daí eles aprenderam e depois chegaram alguns pais falando que eles faziam e ainda cobrava da mãe, da avó, sabe? Essas medidas mesmo de economia em casa. Então, eles fazem, aceitam muito facilmente, ainda ajuda a fiscalizar em casa, né? Belezinha. Eu ia perguntar isso mesmo. Vocês, né, professoras, citam quase sempre isso de que a criança é mais fácil, digamos, de provocar para uma mudança efetiva de perspectiva. Mas no sentido dos professores, o que está sendo feito aqui em Lorena para vocês implementarem essa abordagem crítica, né? Porque acredito que não seja só agora está no componente curricular, nos 40%. Não sei, tem algum treinamento, tem algum programa? Sim. Hoje a prefeitura ela conta com um centro de formações, né, e atualização de professores. E a gente começa com orientação com os orientadores pedagógicos, que a gente chama, que são os OPs, né? Então, já foi feita uma formação, uma orientação sobre a implementação, o que é educação ambiental crítica, né? E agora a gente vai iniciar com os professores, até com a Rafaela, né? Uau. Com o projeto dela, ela vai estar aí ajudando a gente com os professores da educação ambiental. O que você vai fazer lá, Rafa? Vou fazer uma oficina para a gente poder conversar com os professores da rede, né? Sobre a educação ambiental da parte conservadora e a parte crítica, trazer as práticas mesmo da educação crítica. Isso. Estamos aí estudando para poder fazer parte dessa mudança. Da hora, não sabia não. Parabéns. Obrigada. É um processo contínuo, né? A gente sabe que vai ter que ter muitas formações, porque a gente está sempre tendo que aprender e reaprender, né? Então, também é um trabalho de formação continuada que serão inúmeras formações, né? Que a gente pretende iniciar em breve. Nossa, e o reaprender, a sensibilidade do reaprender parece que tem que ser maior quando você está aprendendo alguma coisa pela primeira vez, né? Bem mais difícil abrir a cabeça. Ô, Priscila, e você está aqui em Lorena há quanto tempo? Tem 7 anos. 7 anos? 7 anos. Como que você via Lorena relacionada à sustentabilidade quando você chegou e hoje, assim, que você fala, mudou isso daqui, tanto fora da escola quanto dentro da escola? O
que você observa? Antes, eu não conseguia ver muito trabalho de educação ambiental. Essa parte ambiental, realmente, eu não conseguia ver muito aqui no município, não. Eu percebo que nos últimos anos a gente tem crescido muito nesse sentido, né? Evoluindo, crescendo, despertando mesmo, né? Para a importância de pensar no nosso meio ambiente, na sustentabilidade, né? Mas eu vejo que isso é uma questão emergente, né? Que agora o pessoal está começando a conscientizar e talvez assim a gente está começando a ver, né? Os frutos de algum trabalho que muitas vezes já estava sendo feito, mas agora que a gente percebe, né? Consegue visualizar. Infelizmente, essas catástrofes aí também vêm mostrando o quão urgente é, né? Sim. Eu fico pensando, né? Como que a gente... É ruim ficar sem água quente, né? Será que a pessoa tem ideia que é ruim ficar sem água quente numa cidade tão distante da nossa, né? É partir dessa sensibilização que dói, né? Que machuca. Sim. Mas para ver se acontece por meio da empatia. Sim. E trazer esse nova aprendizado. Você está falando do Rio Grande do Sul? Ah, tá. Também, sim. né? Não só, né? Mas aqui mesmo na nossa cidade, infelizmente, quando chove, a gente já vê alguns transtornos, né? Agora na proporção lá de um outro estado inteiro. Tá debaixo d'água é terrível. Sim. Né? E aí a gente percebe que é uma junção de fatores, né? Às vezes planejamento urbano, mudança climática, né? A questão, por exemplo, do Rio Grande do Sul, há 40 anos o cientista vem avisando, né, que isso poderia acontecer. E às vezes as pessoas que estão nos poderes, às vezes não acreditam ou talvez não sei, né? Talvez não acha que não vai acontecer, né? E, infelizmente precisa acontecer essa tragédia, né, para a gente começar a ver a seriedade da situação ambiental, né? A seriedade que é essas questões do meio ambiente. E eu correlaciono essa questão no sentido que estão avisando. Aqui também, né? Implementamos. Mas, como você falou no começo, a lei acho que é de 99, né? Isso. Que já fala. Então, assim, tem uma parte da sociedade que implementa a lei. Só no Brasil tem a seguinte expressão: a lei pegou. Isso não existe. Se é lei, né? Mas aqui tem lei que pega e tem lei que não pega, né? Então, eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Se a lei é de 99. 25 anos 25 já. Anos. Algumas coisas dessa lei ainda não pegaram na sua totalidade. Você falou, né? Estão avisando há 40 anos. Não pegou esse aviso. Para pegar aqui no nosso município a continuidade da educação ambiental de forma crítica, contínua, transversal, tem que existir algum tipo de fiscalização? Tem multa para as escolas? Como é que faz esse movimento? Não existe esse dispositivo? Não existe. Talvez por isso que a gente vê que às vezes não acontece como deveria, né? Vai mesmo dar consciência ali dos gestores, né? Das pessoas que estão na gestão para estar acompanhando, né? Esse acontecimento, essa continuidade, as realizações das ações, né? Por exemplo, seria talvez uma atribuição, um lance ali do conselho, do Coman também, de fazer essa fiscalização, ou do conselho da criança, da educação, não sei, porque eu tenho essa leitura de que quando a lei não quando ela depende só da consciência dos gestores, os conselhos civis que têm a voz ali para fiscalizar, né? E, bom, não sei se é por aí, mas queria que você falasse um pouco do Coman também. O que é, qual a atuação? Sim, inclusive agora, nesse momento, Lorena está construindo, está pensando num plano municipal de educação ambiental. Então, aí vai ter uma equipe, né, de diversos setores. Então, a gente acredita que, nesse sentido, vai melhorar até a questão da fiscalização, né? O Coman, eu sou conselheira, né, sou representante da Secretaria de Educação. E ali a gente discute as situações que vêm chegando, que tem que passar pelo Coman, né? Tem vários processos, projetos, por exemplo, loteamento. Essas questões relacionadas mesmo ao meio ambiente de Lorena tem que ser passado pelo Coman para a votação dos conselheiros, né? Então,
Então, a gente conversa, é apresentado os projetos e é entrado num consenso se é viável ou não a realização no município. E as reuniões são abertas ao público? São abertas ao público, né? Tem a equipe, né? Os conselheiros que faz parte da comissão, mas é aberto ao público, sim. E aonde que a gente pode se informar de quando é, horário, local? Boa. Sim, quem administra, coordena é a Secretaria de Meio Ambiente de Lorena. Eles podem estar passando maiores informações. Boa. Então fica o convite aí para todo mundo, né? Participar, chegar junto ali das reuniões do Coman. Está atento, né? Essas audiências civis aí. Tem os representantes, né? Quando todo ano, acho que de 2 em 2 anos, né? De período em período, tem votação de representantes de toda a sociedade civil, prefeituras. Então, tem os representantes ali de toda a sociedade civil e não civil ali dos conselheiros. Então, é uma equipe mista, né? Qualquer um poderia se candidatar. Tem que ter, acho que, uma afinidade, né? Tem um período de candidatura, tem todo um processo, é bem organizado. Legal, acho que é legal a gente passar essa mensagem também dos conselhos, não só o municipal, o do meio ambiente, mas a gente tem vários conselhos e são órgãos muito importantes para nós, como cidadãos aqui de Lorena, que querem, né, começar a mudar as coisas, colocar coisas diferentes aí para nossa cidade. E esse plano municipal de educação ambiental, você tem como falar para a gente um pouco? Está sendo formado? As secretarias que vão juntas que vão fazer? Como Isso, que é? a Secretaria de Meio Ambiente e Educação. Ainda está sendo discutido, né? Então, a gente ainda não consegue falar muito sobre, mas já está sendo pensado, já está sendo escrito. E acredito que em breve a gente vai ter o nosso projeto aí. Olha, pensa. As oportunidades que virão, né? Sim. Massa. Priscila, você... O que você pode falar para a gente um pouco da economia circular? Hoje a gente aqui queria... Que mensagem que você poderia falar para nós sobre o reduzir da economia circular relacionada à educação ambiental? Sim, o reduzir, eu acho que é um ponto muito importante, né? A gente vive numa sociedade consumista, né? Extremamente consumista. Eu estava atualizando os dados, né? Então, a gente gera mais ou menos no Brasil 80 milhões de toneladas de lixo por ano. E o problema não é só isso, o problema é o que vai ser feito disso, né? Porque só 4% desse valor ele é reciclado ou reaproveitado. Caramba. Nossa, 80 Então, isso tudo 4%. vai para os aterros sanitários ou para os lixões que ainda existem em algumas cidades, né? Então, imagina o impacto disso no meio ambiente, né? Então, mais do que nunca, o repensar, o reduzir é muito importante, né? A gente tem que começar a pensar, ter uma vida mais simples, né? A gente vive uma crise ambiental. E é uma crise ambiental muito grave, né? Então, a gente tem que começar a refletir mesmo nas nossas atitudes, né? No nosso consumo, né? Será realmente que a gente precisa comprar aquele produto? Ou será que eu quero? Eu sempre falo que a gente precisa fazer um exercício. Eu preciso ou eu quero? Né? Muitas vezes a gente compra por impulso ou compra porque às vezes a gente tem tanta coisa que aquilo que a gente precisa some no meio das outras coisas e a gente acaba comprando de novo, né? A mesma coisa. Então, acho que mais do que nunca esse reduzir é essencial, né? O que eu falo também que a gente pode começar... Não é uma vida... Tem gente que fala que é um voto de pobreza, né? Não um voto de pobreza, né? A gente vai ter a nossa vida, mas o essencial realmente é aquilo que a gente precisa, né? É uma vida mais simples no sentido de ter o necessário, né? Para a gente sobreviver. Porque 80 milhões de toneladas de lixo indo para o ambiente é algo muito sério, né? É algo muito sério e a gente já está vendo as consequências do meio ambiente, né? E aí as consequências são enormes, né? Então, a gente precisa mais do que nunca de refletir as nossas práticas, de pensar e mudar. Realmente, a gente começar. A gente está na hora não só de discutir, de refletir, mas de ação, né? De ação, porque acho que ainda dá tempo ainda da gente reverter muitos problemas que ainda podem acontecer, né?
Porque a natureza em si ela é resiliente, né? Ela toma o tempo dela ali, mas ela tem a capacidade de voltar, né? Mas ela volta com tudo, Mas né? aí ela volta com tudo e falta essa sensibilidade ambiental. Porque você sabe dizer quantos celulares você já teve? Uns bastantes. Pra onde que foi, né, esse celular? É isso que eu queria saber. Pra onde que vai esse lixo? Sim, aterro sanitário, lixão. Mas e aí? Ele entra na terra? Ele vai pro rio? Eu sou Então, um aí pouco... depende. Não sei muito sobre essa última parte. Depende, né? Se for o aterro, tem toda uma estrutura, né? Eles cobrem o solo, tem todo um tratamento, né, daquele resíduo. Agora, se for lixão, é céu aberto, né? Fica aberto, sem falar o chorume, né, que Entra na terra, que vem né? e vai entrar na terra e contaminar o solo, né? Só é compactado, né? Passa, vem, joga e compacta, não é isso? Sim, vai compactando, né, as camadas. E imagina esse chorume entrando para o solo e contaminando o lençol freático, né? Então, é algo também muito sério, né? Lençol freático, vem aí a água que a gente bebe, né? Precisamos beber para sobreviver, né? Gente, é muito lixo. 4% é muito pouco, perto de 80 milhões de toneladas por ano. É muito pouco. Priscila, você tem algum material, algo que você possa sugerir para as pessoas para que elas despertem o conhecimento, para que elas conheçam mais sobre educação ambiental, meio ambiente? O que você consumiu enquanto seus gostos, assim? Eu pensei em 2 obras, acho que no meu ver, importantes, né, para quem gosta dessa questão ambiental. A primeira é Primavera Silenciosa, né? A Primavera Silenciosa é um livro de 1962, onde a autora ela é uma bióloga. Ela começou a perceber o impacto dos pesticidas a médio e longo prazo. Então aí fica... Não vou fazer um suspense, né? Vou contar a história do livro, mas ela é considerada a mãe do ambientalista, a mãe ambientalista. De 62 já estava falando. E mais alguma E sugestão? o segundo é Educação Ambiental, a Formação do Sujeito Ecológico, de Isabel Carvalho. Ele é uma obra fantástica para quem quer andar e caminhar pela educação ambiental. Então, ele ajuda muita gente a compreender e pensar na nossa forma de agir no ambiente. Como é que chama? Educação Ambiental, a Formação do Sujeito Ecológico. A formação do sujeito ecológico. Show. Priscila, você falou que está fazendo... Quer dizer, a Rafa disse que você está fazendo doutorado. Em que é? O que foi seu mestrado? Isso. Aonde você faz? Qual o tema? Eu fiz... Você só pode falar um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Obrigado. Eu fiz o mestrado e estou fazendo doutorado na Universidade Federal de Uberlândia, né, que é a UFO. O meu mestrado foi em Ensino de Ciência e Matemática, a temática água. E agora, no doutorado, eu faço doutorado em Educação e com a tese em Educação Ambiental. Então, eu estou percorrendo aí pela educação ambiental. Estou na trajetória, né, da minha tese. Boa, boa. Bom, mais alguma pergunta, Chu? Eu tenho uma coisa que tá um pouco na minha cabeça, que é assim, né? Por tudo que vocês vêm falando aqui nesse episódio, para ficar um pouco mais gravado, assim, né? Pelo que eu entendi, a educação ambiental tradicional, eu associo, aí vocês me dizem se está correto ou não, com aquele lance de a gente pequeno fazendo um cartaz. Dia Mundial da Água, água é vida. E que talvez o lance é que a maioria, até agora, a gente parou por aí. Teve uma atuação comportamental. O lixo plástico é diferente do orgânico. Dia tal é o dia do meio ambiente. Aí faz o cartaz, todo mundo bota a mãozinha na tinta, guache e bota no cartaz. É mais ou menos isso. Ou não? Também, né? Também. Também, né? E eu vejo que agora esse movimento está surgindo, até por tudo que a gente falou,
né? Tá batendo na nossa porta. A gente teve uma onda de calor ano passado aqui em Lorena, que foi surreal, cara. Foi surreal. E é um movimento que está borbulhando. As pessoas estão mais sensíveis a esse assunto e estão por si só colocando na sala de aula. Porque eu vejo professor, como você falou, muitas vezes de ciência mesmo, tentando fazer uma horta na escola, uma coisa nesse sentido. Então, acho que essa imagem é válida para a gente fazer essa comparação, o cartaz versus a horta, e a gente vai, aqui em Lorena agora, com esse plano, a ideia é a gente evoluindo e ter uma coisa mais... Eu acho que tudo isso inclui, né? A educação crítica. O que diferencia é o pensamento crítico, a discussão do depois, da influência, da abrangência. Porque quando é o tradicional, a gente fica só ali, né? Naquela ação de jogar o lixo no lixo, o resíduo no resíduo, de separar. E a educação ambiental crítica, ela vai um pouco além de mostrar os impactos disso na sociedade, política, na economia, na cultura, né? Por exemplo, tem pessoas, por exemplo, que jogam o lixo em algum terreno baldio perto de casa, né? Por que faz isso? Eu faço isso porque o meu avô fazia, e daí o meu pai fazia, e eu faço. E aí fica natural, né? Então, começa a entrar no automático, e o que é natural, ele não pode ser natural. Então, a educação ambiental crítica, ela vem também para desnaturalizar. São coisas que a gente faz de forma talvez inconsciente, porque é da nossa cultura. Por isso que a gente fala que também é cultural, né? A gente precisa mudar esses hábitos culturais, sociais, enfim. Então, ela vem realmente para despertar a gente para esse olhar mais crítico. Vai um pouco além do eu separar o meu lixo, o meu resíduo certinho. Eu preciso pensar nas consequências sociais, econômicas, críticas, pensar e discutir, né? E, além disso ainda, a educação transformadora, ela é muito focada na ação também, né? Não é só discutir, ficar discutindo e fazendo. É ação. O que eu posso fazer para melhorar isso na minha cidade? É discutir, tentando encontrar um ponto para minimizar os problemas ambientais que a gente encontra na nossa cidade. Não só parar de jogar o lixo no terreno baldio, como limpar o terreno, digamos assim, né? Simbolicamente. Sim. E aqui o pessoal também tem o hábito muito de queimar lixo, né? Às vezes, ainda mais nessa época que tá o céu bem claro, né? A gente vê no final de semana, cara, pontos e pontos de fumaças ao redor do município, e por muito tempo eu achei que era queimada mesmo. Aí você vai chegando perto, você vê que é o pessoal queimando lixo. Sim. Mas, como você falou, é cultural, a pessoa está acostumada a fazer isso. E olha, eu tenho, acho que talvez uma última pergunta também, de que forma que, não sei se é levado em consideração nesse novo momento do nosso ensino da educação ambiental aqui em Lorena, ou da construção do Plano Municipal de Educação Ambiental, somar, né, beber na fonte de outras frentes da sustentabilidade, tipo permacultura, agroecologia. Tem esse diálogo, ou isso já por si só, já está dentro, assim? Acho que a educação ambiental envolve tudo, né? A gente vem com a matriz, com uma ementa de 1º ao 9º ano, percorrendo por todos os temas da educação ambiental: água, resíduo, reciclagem, poluição, de repente essa questão do próprio terreno baldio. A gente fez uma seleção dos problemas locais que a gente percebe em Lorena. Jogar o resíduo no terreno baldio também, né? A gente vê muito lixo, muito entulho. Então, todas essas questões que a gente foi observando na cidade, a gente tentou jogar para o componente curricular para a gente estar trabalhando. Então, ele é muito mais... Então, a educação ambiental ela é muito ampla, né? Então, ela envolve todos esses assuntos, né? Massa. Legal demais. E a educação ambiental para adulto, como que a gente consegue... Porque, tratando de criança, ali na escola, a gente tem essa possibilidade, né? De trazer esse conhecimento. E para o adulto, qual que você acha que é o caminho para pegar
Porque a criança não joga o sofá, não é a criança que joga o sofá lá no terreno, né? Mas ela vai ver aquilo, sei lá, o parente dela fazendo, vai achar comum, e quando ela vier se tornar adulta, vai falar, beleza, tô lá, natural. Né? Natural, a gente fala. E pro adulto, educação ambiental para adulto, qual o melhor espaço, como que você imagina, assim? Como que ela poderia ocorrer, principalmente na nossa cidade? Para o adulto que não está mais na escola, a gente fala que são os espaços informais, né? Daí onde a gente precisa crescer também a educação ambiental. Está presente nas praças, nas indústrias, nas empresas, né? Então, é uma educação ambiental não formal, que eu acredito que já aconteça, sim, em alguns lugares, mas aí o adulto seria nessa situação, né? Como ele não está ainda numa instituição de ensino, já saiu, já passou por ali, então já vai entrar nessa parte mais informal, ou, às vezes, as próprias crianças, né? Que vai estar fiscalizando a família ali. Porque a criança, como veículo de informação, ela faz esse papel, né, de levar. Mas você vê uma mudança dos pais, realmente? Tem uma fala dos pais na escola, olha, realmente tive que mudar porque o meu filho não parou de falar? Sim. Você vê uma Assim, abertura? como a gente está iniciando, né, ainda não, mas como professora, quando eu trabalhava, eu via muito isso. Os pais vinham, nossa, mas eu não posso mais lavar o quintal com mangueira, porque o meu filho vem e fala que não pode. Então, vinha muitas mães, sabe, comentar isso, sim. Agora, a questão do adulto, quando a gente também trabalha com a educação ambiental crítica, a gente fala que ela tem a questão da ação, né? Que a gente fala do comportamento, mas ela tem a reflexão e tem a ação. E nessa ação, ela tem algumas situações para desenvolver com a comunidade, né? Com a comunidade escolar. Então, vai envolver as famílias. Então, nesse sentido, também a educação ambiental com as famílias, com os adultos, vai ser atingida. Show. Legal demais. Muito legal. Ficou claro para mim as questões de como tem funcionado a educação ambiental na cidade de Lorena. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Priscila? Deixar algum recado? O @. Do seu trabalho? Eu gostaria de agradecer, e assim, é uma iniciativa nova, né? Acho que geralmente quando a gente fala de questões ambientais a médio e longo prazo, né? Para a gente ver os resultados. Mas a gente está empenhado, né, para que essa educação ambiental venha fazer a diferença mesmo na nossa cidade, na nossa qualidade de vida, né? Que a gente quer que a nossa cidade seja uma cidade agradável de morar, né? Ambientalmente saudável, né? Com ar puro, cidades limpas, bem cuidadas, com verde, né? Que é a cidade com a qualidade de vida mesmo que a gente espera e a gente precisa, né? Que bom. E esse podcast, a ideia foi essa, né, Matheus? Foi ser uma ferramenta de educação sobre o tema, né? Uma tentativa. Contribuir para a utopia do futuro melhor, né? A gente acredita. Mas vamos que vamos. Legal. Priscila, parabéns. Muito obrigado. Acho que é importantíssimo a gente saber que estamos começando um projeto inovador, um projeto emancipatório, um projeto crítico na educação da nossa escola, da nossa cidade, quer dizer. E acho que precisa do apoio do pessoal e também do pessoal se engajar. E a gente, espero que tenhamos cumprido aí um pouquinho esse papel de informar, de levar para vocês esse conhecimento e essa novidade que a Priscila veio representar hoje aqui com a gente. Priscila, muito obrigada. Um prazer recebê-la. Foi esclarecedor saber e com menos ansiedade também ambiental e saber que Lorena tá nesse destino, tá cumprindo com a proposta. Obrigada por ter vindo hoje. E é isso. Através da educação a gente consegue mudar o mundo. Né? Vamos que vamos. Obrigado você que tá aí. Obrigado, pessoal. Valeu, Priscila. Valeu, Rafa. Salve de palmas pra Priscila. Obrigada, Gu. Valeu, Gustavo. Esquecemos de falar. O Gustavo, Incrível Mídia Produções. Estamos aqui no estúdio dele, na Vila Nunes. E é isso. Obrigada. Fui.